Paulo, Lucimara, um prazer recebê-los, os dois aqui, sejam bem-vindos. E eu quero começar questionando a Lucimara sobre a importância dessa discussão que se dá agora no STF, tendo em vista que um projeto de lei já passou na Câmara, está indo para o Senado, mas nesse meio tempo o STF pode decidir sobre essa questão que envolve o seu povo, inclusive, né, Lucimara? Conta pra gente. Alô, alô? A Lucimara está me ouvindo? Lucimara, oi, você me ouve? Ouço sim. Boa tarde. Boa tarde. Lucimara, conta pra gente qual a sua expectativa em relação a essa discussão que se dá agora no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que é uma ação que envolve uma questão referente ao seu povo em Santa Catarina. Boa tarde. Eu sou Lucimara Paté, sou indígena do povo Lapenoxoclém de Santa Catarina. Nós estamos atualmente em Brasília, no acampamento, pelo julgamento do marco temporal. A nossa expectativa é que o STF ele cumpra o seu papel de proteger a nossa Constituição, né? Nós temos 2 artigos importantíssimos que foram conquistados com muita luta e com muito sangue derramado dos nossas lideranças, nossos antepassados, e nós esperamos realmente deles que eles venham assegurar e garantir esses nossos direitos que estão tentando arrancar de nós, né? Querem legalizar toda a violência e todo o genocídio que foi cometido contra nossos povos, principalmente agora nós, os povos xoclens, que estão no centro dessa discussão. Nós esperamos e é o que a gente vem pedindo, é o que a gente vem articulando para que o marco temporal não venha a ser aprovado pelo fato de toda a tragédia e que ele traz consigo, né? Sim, bem lembrado, né? Vocês estão em Brasília para fazer esse acompanhamento dessa discussão no Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco eu vou querer saber mais sobre esse acampamento e essa movimentação em Brasília. Paulo, quero te ouvir agora. Após a decisão da Câmara dos Deputados pelo marco temporal, muito se disse sobre a inconstitucionalidade desse projeto, né? Por que ele é inconstitucional? Isso acabaria, mesmo se passando no Senado, é uma questão que acabaria sendo judicializada de qualquer forma e acabar parando no STF? Sem dúvidas. O projeto de lei 490, ele é totalmente viciado do ponto de vista formal, ou seja, é um instrumento que não tem a natureza própria para tratar do assunto a que se propõe. Ou seja, os direitos dos povos indígenas estão reconhecidos pela Constituição Federal. E o projeto de lei, ele deveria estar em consonância com a Constituição Federal. E como ele visa alterar a Constituição, então é uma via totalmente inadequada. E a questão material é que a Constituição, ela reconhece os direitos originários dos povos indígenas sobre as terras que ocupam tradicionalmente. Então, não poderia ser matéria desse projeto de lei. Além do fato de pretender flexibilizar o ingresso em áreas de povos isolados, questões também sobre exploração de recursos em terras indígenas. Em resumo, esse projeto de lei é totalmente descabido. Perfeito. Lucimara, aliás, na abertura agora desse acampamento, a gente teve a participação do Raoni, que é essa grande liderança indígena, né? Eu queria chamar o trechinho de um vídeo, né? Um trechinho do anúncio das medidas pelo meio ambiente que Lula fez ontem, com a participação de Raoni.
E daí eu queria que a gente comentasse juntas depois, tá bom? Roda pra gente, Gui, então, esse trechinho de Lula e Raoni nessa cerimônia de ontem. Companheiro, Thiago também aqui. Muito bem. Muito bravo. Muito bravo. A gente achou muito interessante essa fala de Raoni para Lula, né? Ele diz brabo, muito brabo. E é isso, assim, foram 4 anos de muita resistência. Essa resistência claramente continua, mas com novas perspectivas, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento e sobre esse vídeo que a gente viu agora, Lucimara. Essa é uma forma em como a gente sabe que nós, povos indígenas, sempre defendemos a democracia, assim como nós defendemos os direitos, né? Só queremos que a Constituição seja cumprida quando lutamos por nossos direitos. E Raoni, o nosso grande líder, né, que sempre lutou pelos direitos, e sabe que nesse novo mandato de Lula se colocou por dentro, se colocou a par e se disponibilizou a estar junto dos povos indígenas, defendendo nossos direitos. E Raoni está presente, sempre lembrando, né, em como cada palavra dita precisa ser cumprida. E quando ele fala a palavra brabo para Lula, ele está falando, né, a ele em como ele tem sido guerreiro realmente durante todos esses anos e como ele tem sido guerreiro durante esses dias, esses meses de mandato, e tem se colocado, tem ouvido as nossas pautas, né, e tem se disponibilizado a estar junto conosco, lutando por nossas pautas e acompanhando, sempre nos ouvindo. E acredito que seria isso, sim. Fico muito feliz em ver que nós estamos ocupando todos esses espaços, né? Estamos não só como uma figurinha carimbada, só para dizer que tem indígenas ao seu lado, mas sim, ele tem nos ouvido. E espero, assim como ele tem nos ouvido, o Congresso também passe a nos ouvir e a seguir também, né, as nossas demandas, as nossas pautas. E espero também que o STF, que é para estar junto conosco, venha também ouvir a voz da floresta, a voz dos povos indígenas, né? Para que juntos possamos fazer um bom trabalho, porque quando nós lutamos por terras indígenas, nós não estamos só lutando, né, pelo nosso território, nós estamos lutando pelo meio ambiente, nós estamos lutando contra essa crise climática que tem, né, sido anunciada aos 4 cantos do mundo. Perfeito. Vou aproveitar, inclusive, passar para o Paulo, questionando sobre o porquê que é importante lutar para que essa tese não passe no Supremo Tribunal Federal, para que o marco temporal não seja colocado pelo Congresso brasileiro. Por que é uma luta importante, e não só dos indígenas, mas de todo o brasileiro? Paulo? É importante que o Supremo Tribunal Federal resolva essa questão definitivamente, tanto para dar seguimento às demarcações de terras que se encontram paralisadas, isso para garantir os direitos dos povos indígenas, mas não é somente em relação às comunidades indígenas que há interesse na demarcação. Hoje nós sabemos que os territórios indígenas são as áreas onde mais se preserva o meio ambiente, inclusive com mais eficiência do que as próprias unidades de conservação. Isso porque o próprio modo de vida dos povos indígenas favorece a proteção da natureza. Nós temos as nossas vidas, os nossos modos de vida vinculados à própria existência
dos outros seres, nós nos entendemos como parte da natureza também. Então, quando os povos indígenas preservam o meio ambiente, não estão preservando somente para as próprias comunidades, mas para a humanidade como um todo. Por isso, é muito importante que o Supremo Tribunal Federal resolva essa questão, reconhecendo o que se diz a Constituição Federal, que são direitos originários dos povos indígenas, as terras ocupadas pelos nossos povos, de acordo com as nossas tradições, e que venha continuar favorecendo a proteção do meio ambiente para que nós possamos continuar preservando as florestas, as águas, cuidando dos animais, da terra, cuidando do planeta, que é a nossa casa e é a casa de todos. Perfeito. Lucimara, eu estava conversando com a Cissa, nossa diretora aqui, e ela me lembrou de uma entrevista que a gente fez há um tempinho, com uma indígena que eu não vou lembrar o nome, nem o povo que ela faz parte, mas foi naquele momento que Bolsonaro apareceu usando um cocar. E a gente conversou com ela e ela estava tão triste, tão chateada, porque era uma afronta, era tão ofensivo esse gesto de Bolsonaro. E é tão gritante quando a gente compara com essa cena que acabamos de ver, né? Com o próprio Raoni colocando ali o colar, aquela joia no pescoço de Lula, né? É porque isso, como você disse, é porque há um aliado ali, né? É um aliado das causas indígenas e que tem ouvido essas pautas. É só porque foi um momento que realmente para a gente foi muito marcante aquela cena, e agora comparando com esse novo momento, isso salta aqui para a gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre a movimentação em Brasília, como é que está, quem são os povos que se reúnem aí, o que vocês preparam para esses próximos dias? Conta para a gente. Nós estamos aqui, tem vários povos, principalmente no sul do Brasil, o povo Xoclen, temos também o povo de várias regiões, né? Temos um pouco de cada aqui. É claro que o número não é tanto quanto no acampamento Terra Livre, né? Mas nós estamos todos aqui acompanhando, estamos aqui com a programação sobre a questão, sobre os projetos de leis que estão tramitando no Congresso. Estamos também falando sobre o julgamento que iniciará amanhã e estamos, de uma forma pacífica, tentando levar a nossa voz ao STF e conscientizá-los da importância do porquê nós queremos a demarcação das nossas terras, né? E porquê nós não queremos que o marco temporal seja aprovado, né? Primeiro, a parte de inconstitucional a gente já sabe, todos nós estamos conscientes e cientes disso, que ela é inconstitucional, mas nós precisamos também repassar a eles em como isso vai afetar o nosso modo de vida, o modo de vida dos povos indígenas, dos isolados, em recentes contatos, para que eles entendam o porquê, né? E não só o STF, mas assim como a sociedade civil, porque a maioria deles não tem consciência do porquê nós estamos sempre nos mobilizando. Muitas vezes, inclusive, a gente recebe críticas e nós, contra o PL 490, nós vimos, né, acompanhamos todo o acontecido com o povo Guarani em São Paulo, né, e isso é preocupante, em como a gente precisa realmente que todos tenham consciência de que é uma luta por todos, para defender o nosso modo de vida, né, o bem viver do planeta, para que todos possam estar bem. Então, nós estamos aqui de uma maneira pacífica, debatendo, comentando, conversando, debatendo, para conscientizar, né, todos e todas da nossa luta, em que nós estamos aqui por todos, não somente pelos povos indígenas, porque os povos indígenas, quando lutam pelo seu território, ele está lutando pelo bem viver de todos, pela mata, pela floresta, pela água, e por todos, né, que vieram, antecederam a nossa luta. Nós estamos só continuando, aqui nós estamos presentes para acompanhar
Eu dei uma pequena travada aqui. Foi eu? Agora voltou. Paulo, só para a gente ter uma ideia, o que pode acontecer caso o marco temporal passe pelo Congresso? Caso o STF defina que essa tese é válida, os indígenas seriam expulsos de suas terras, esses que não estavam ocupando o território em 88? Muito colonialista, seria legitimar tudo que foi feito no período colonial, as expulsões dos povos indígenas de suas próprias terras, e, em termos concretos, inviabilizaria muitas demarcações que estão na fase inicial ou que estão por iniciar. Mas nós temos uma crença muito forte de que o Supremo Tribunal vai decidir de acordo com a Constituição Federal, que em 1988 estabeleceu o reconhecimento dos direitos originários, o que significa que esses direitos são anteriores à própria Constituição, são anteriores à própria existência do Estado, porque os povos indígenas aqui se encontravam. Claro que não significa que os povos indígenas estejam reivindicando todo o território do país, não é isso. Mas nós estamos reivindicando as terras com as quais mantemos o vínculo histórico e cultural e que é importante para os nossos povos. E, além da Constituição, o Brasil faz parte da comunidade internacional e tem acordos internacionais que reconhecem os direitos dos povos indígenas. Então, o Brasil deve cumprir a sua Constituição e também assumir os compromissos internacionais firmados junto à comunidade internacional. Hoje eu vi uma charge questionando, né, o contrário, eram povos indígenas com um marco temporal de 1499. As terras pertencem a nós porque estávamos ocupando tudo quando vocês chegaram, né, quando invadiram o Brasil. Lucimara, só para encerrar, eu queria que você desse detalhes sobre o território em Santa Catarina, porque essa é uma ação que envolve, como a gente comentou, o povo xoclengue de um lado e governo e ruralistas de outro, né? Conta pra gente essa questão em específico que compete a vocês ali em Santa Catarina. O que seria mais específico, Thalita? Eu queria que você falasse sobre essa ação em si que está sendo julgada hoje pelo STF, amanhã no caso, né? Que diz respeito ao governo do estado querendo o território que pertence a vocês. Eu queria que você desse detalhes sobre essa ação. Nós iniciamos um processo em que há quando o nosso território foi demarcado, uma parte do nosso território foi demarcada, ela não foi demarcada por indígenas, né? Nós, indígenas, os meus antepassados, não participaram dessa demarcação, não detalharam aonde era o seu território de habitat. Ela foi delimitada pelo então, na época, o SPI, né? Serviço de Proteção ao Índio, foram eles que delimitaram o espaço e o restante foi vendido, né, pelo próprio Estado e foi entregue também aos pequenos agricultores, né? Então, quando nós, pós-constituinte, quando nós começamos a ter o direito de podermos reivindicarmos, né, nós mesmos, nós indígenas, porque antes da Constituição nós éramos tutelados, né? Quem falava por nós era o SPI. Então, quando veio a Constituição, nós tivemos todo esse direito de falar por nós e podermos irmos aonde quiséssemos. Então, nossas lideranças começaram a reivindicar o seu território, informando que o nosso território era um pouco maior do que isso.
que o nosso território sagrado ele ia além disso. Só que quando nós iniciamos as reivindicações, já tinham pequenos agricultores ocupando as nossas terras, né? Então, quando nós iniciamos o pedido de demarcação do restante do nosso território, o Estado não aceitou. Foi então que foi paralisado, nós perdemos em segunda instância e nós continuamos lutando para a demarcação da nossa terra até chegar no STF e aí chegar para ser repercussão geral, né? Então o Estado não é de hoje, o Estado de Santa Catarina não é de hoje que ela vem massacrando os povos indígenas de Santa Catarina. Eles, inclusive, sempre citaram o próprio Estado, o próprio povo de Santa Catarina contra os povos indígenas. Nunca foi orientado a eles de que o nosso território é um território sagrado, é aquele espaço. Não queremos nada além do que aquilo. Em que aquelas terras já eram nossas, nós não saímos dela porque que era da nossa vontade sair daquele território. Nós fomos expulsos, né, do nosso território, nos colocaram em um pequeno local, todos nós, e o restante para poder entregar ao Estado, né? Foi isso que aconteceu. E o Estado, desde sempre, o Estado de Santa Catarina, o sul do Brasil, a gente conhece, a gente sabe todo o histórico dele com Santa Catarina, com os povos indígenas, e é isso que vem acontecendo, né? Os governantes, os deputados, vêm incitando o povo contra os indígenas. Nós nunca estivemos contra, né, os pequenos agricultores, nós nunca estivemos contra os não indígenas, nós simplesmente queremos o nosso território, em que toda vez que eles querem falar alguma coisa contra nós, eles dizem, mas o que nós vamos fazer com esses pequenos agricultores que quando falam com a gente dizem, meus familiares já estão nesse território há mais de 100 anos, né? Nós estamos há muito mais do que 100 anos lá. Né? E nós só esperamos que o Estado reconheça e siga, né, todas as instruções corretas, legais, para que o nosso território ela venha a ser demarcada. Nós não queremos nada além disso. Eles acabam... são muitas fake news, né? Estamos na era de fake news em que acaba fazendo com que a sociedade civil não acredite mais e venha pensar que nós indígenas queremos expulsar essas pessoas dos seus territórios. A gente sabe que não é assim que acontece, nós sabemos toda a legislação que deve ser seguida e cada um tem a sua obrigação na hora de que uma terra é demarcada. O Estado tem o seu dever e ele deve cumprir o seu dever, né? Nós não estamos solicitando, não estamos pedindo nada além disso. Perfeito. Paulo, só para encerrar, você faz parte do Conselho do Fundo Brasil, né? Qual o papel de uma fundação e agora da sociedade civil num momento como esse? Eu tenho participado de algumas atividades junto ao Fundo Brasil e com certeza é uma instituição bastante respeitada e por isso, sendo uma instituição que atua no campo dos direitos humanos, tem tudo a ver com a defesa dos territórios dos povos indígenas, que também fazem parte, um direito que faz parte dos direitos humanos. E, além disso, o próprio apoio às lutas dos povos indígenas, das organizações indígenas, essa forma de tirar os povos indígenas da invisibilidade e apresentar para a sociedade, oferecer instrumentos para que os povos indígenas possam apresentar a situação que vivem. Então é um diálogo muito importante, é um apoio muito importante esse do Fundo Brasil e, além disso, é uma instituição bastante articulada junto a outras instituições da sociedade civil e, por isso, é importante esse apoio proporcionado aos povos e organizações indígenas.